Nesta sexta-feira se inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos, a classificação das equipes e também relembrar os placares do primeiro turno. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E o segundo turno da competição começa nesta sexta-feira, como eu disse, com duas partidas. A primeira delas, às 19 horas, entre Ceará e Ituano, que vão se enfrentar no estádio Castelão, em Fortaleza. No primeiro turno, o Ituano, jogando no Novelli Júnior, venceu o Vozão pelo placar de 2-0. Porém, quem acabou terminando o turno na frente foi o Ceará. O Ceará terminou o turno na 10ª colocação com 28 pontos, enquanto que o Ituano foi o 14º colocado com 20 pontos. Detalhe curioso é que de lá para cá o Ceará já teve aí outros dois técnicos. Naquele primeiro jogo contra o Ituano, o time estava sendo dirigido ainda pelo Gustavo Morinigo. Porém, ele saiu para a chegada do Eduardo Barroca, que também não durou muito, e agora o Ceará está sendo comandado pelo técnico Guto Ferreira. Já o Ituano também trocou de treinador, está agora sendo dirigido pelo Marcinho. Seguindo aí com a rodada de sexta, o Sport vai encarar o CRB. Esse jogo vai acontecer às 21h30 lá na Ilha do Retiro. E o detalhe desse jogo é que ele não aconteceu no primeiro turno junto com as demais partidas. O Sport estava envolvido com as finais do campeonato estadual. Essa partida de estreia contra o CRB teve que ser adiada e ela só foi disputada recentemente quando o CRB venceu pelo placar de 2-0. Mas quem está melhor na tabela é o Sport. O Sport é o quarto colocado com 35 pontos, fecha o G4, enquanto que o CRB que ainda tem um jogo a menos no primeiro turno, é o 12º colocado com 24 pontos. Então essa é a situação das equipes. A rodada segue no sábado com um jogo às 11 horas entre Chapecoense e Mirassol, jogo que acontece lá na Arena Condá. E a Chapecoense aí, né, tá na zona de rebaixamento, também tem um jogo a menos, mas vem de derrota aí no final do primeiro turno, vai encarar o Mirassol que tá bem no campeonato. Ele é o 7º colocado com 31 pontos. As duas equipes também trocaram de treinador. O Mirassol começou o campeonato sendo dirigido pelo Ricardo Catalá, que hoje está no Remo, enquanto que a Chapecoense começou sendo dirigida, né, iniciou o campeonato sob o comando do técnico Argel Fuchs, que também já foi embora. Hoje o Mirassol é dirigido pelo Mozart, enquanto que a Chapecoense está sendo comandada pelo Gilmar Dalpozo, né. Primeiro turno, jogo de estreia das duas equipes. O Mirassol, né, que era até o primeiro jogo do Mirassol na Série B, em toda a sua história, o Mirassol venceu pelo placar de 1-0. Ainda no sábado às 3h30, o Botafogo vai receber em Ribeirão Preto, só que no Palma Travassos e não no estádio Santa Cruz, a equipe do Juventude. Juventude já trocou de treinador. Saiu pintado, né, daquele jogo de estreia e chegou aí o Thiago Carpini, que vem fazendo um grande trabalho e o Juventude aí vem numa grande recuperação. Na partida de estreia das duas equipes, lá em Caxias do Sul, o Botafogo venceu pelo placar de 2-1, né? Porém, quem acabou aí terminando na frente o turno foi a equipe do Juventude. Na verdade, as duas equipes somaram 30 pontos, né? Mas o Juventude está na frente por conta do saldo de gols. O Juventude tem melhor saldo de gols que o Botafogo. Porém, o time de Ribeirão Preto também tem um jogo a menos, né? Tem um jogo aí para pagar contra a Chapecoense. Mas é curioso que as duas equipes aí terminaram o turno com a mesma pontuação. Seguindo com a rodada, vamos ter aí no sábado às 17 horas o Avaí jogando contra o Guarani. O Avaí, que está na zona de rebaixamento, né? Tá ali, vem aí de 2 vitórias seguidas, mas mesmo assim virou o turno na zona de rebaixamento, vai pegar o Bugre. O Guarani, que oscilou bastante no campeonato, começou muito bem, inclusive na estreia venceu o Avaí por 4-1, depois deu uma caída, trocou de treinador e agora virou o turno aí na 7ª colocação com 31 pontos. Falando aí em zona de rebaixamento, também vamos ter nesse sábado às 17 horas lá na Arena das Dunas, ABC e Londrina. Jogo aí de duas equipes que estão na zona de rebaixamento. O ABC é o último colocado com 12 pontos, enquanto que o Londrina aparece na frente dele com 14 pontos. No primeiro turno, o Londrina venceu pelo placar de 1-0, né? O Londrina acabou estreando com vitória, mas assim como seu adversário deste final de semana, está em situação complicada no campeonato. Ainda no sábado, o Atlético Goianiense, que já trocou de técnico também 2 vezes ao longo aí da competição, vai encarar a equipe do Sampaio Corrêa, a partida que acontece às 18 horas lá no estádio Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense, que no jogo do primeiro turno, que terminou 3-3, né, o Sampaio Corrêa foi buscar o empate na Bacia das Almas,
O Atlético Goianiense naquele jogo estava sendo dirigido pelo técnico Mozart, que hoje está na Chapecoense. O Mozart saiu, chegou o Alberto Valentim, também não ficou muito tempo. O Alberto Valentim foi demitido e agora chegou aí o Jair Ventura, né, para tentar fazer o Dragão recuperar aí o ritmo, né, e brigar aí pelo acesso nesse segundo turno. O Sampaio Corrêa também trocou de treinador e hoje está sendo dirigido pelo Márcio Fernandes. Bom, o Atlético Goianiense terminou o primeiro turno apenas na 11ª colocação com 27 pontos. Já o Sampaio Corrêa está em situação um pouco mais complicada, vem aí de 2 derrotas, é apenas o 15º colocado com 20 pontos. Agora vamos para os jogos de domingo. Domingo teremos mais 3 jogos, o primeiro deles às 11 da manhã entre Tombense e Criciúma, a partida que acontece lá no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. No jogo do primeiro turno, o Criciúma venceu por 2-0, né? Mas o Criciúma aí não vem na sua melhor fase no campeonato. O time que chegou a liderar algumas rodadas atrás, ele é apenas agora o 5º colocado com 34 pontos. Não vence há 3 rodadas, vai tentar aí a sua recuperação. O Criciúma, que é um dos poucos também, né? Uma das poucas equipes que não trocou de treinador ainda no campeonato. Já a equipe do Tombense, o Tombense aí agora dirigido pelo João Bursi aí que subiu com vitória para a Série B na temporada passada. O Tombense vem saindo aí uma reação, né? Nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2 e conseguiu aí virar o turno fora da zona de rebaixamento. Então, Tombense e Criciúma, jogo que acontece às 11 horas no estádio Soares de Azevedo. Também no domingo às 3h30 da tarde, Novo Horizontino e Vila Nova. O Novo Horizontino é aí o segundo colocado, terminou o turno na segunda colocação, e o Vila Nova o terceiro. Detalhe curioso dessa partida é que as duas equipes não trocaram de treinador, né? Acho que é o único jogo dessa rodada entre equipes que estão com o mesmo treinador desde a primeira rodada. O Vila Nova com Claudinei Oliveira e o Novo Horizontino com o Eduardo Batista. Primeiro jogo, né? O jogo de estreia das duas equipes, o Vila venceu pelo placar de 2-1, mas como eu falei, quem terminou o turno melhor foi o Novo Horizontino. O Novo Horizontino somou aí um ponto a mais, 36 contra 35 do Vila. O Vila Nova aí que não vence também há 3 rodadas. O Vila Nova que chegou a liderar, mas aí tá na terceira posição. E para fechar a rodada, às 18 horas, a Ponte Preta encara o Vitória. Jogo que acontece lá no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta que terá nesse jogo a estreia do técnico Pintado, né? O Pintado que chegou aí para comandar a Ponte aí nesse segundo turno, né? Na partida de ida do primeiro turno, a Ponte ainda era dirigida pelo Hélio dos Anjos. Já o Vitória aí segue dirigido pelo Léo Condé, né? Um dos poucos também que restaram desde o primeiro turno. E o Vitória que foi aí o campeão do primeiro turno, né? O Vitória na semana passada, aliás, no início dessa semana, venceu a Chapecoense por 1-0 e terminou aí o primeiro turno na frente. No primeiro turno, o Vitória venceu pelo placar de 3-0, né? Começo aí bastante animador. O rubro-negro, que liderou por várias rodadas, depois perdeu o rendimento, chegou a sair do G4, mas nas últimas rodadas conseguiu a sua recuperação e ainda voltou para a liderança. Já a Ponte Preta aí não vence há 3 rodadas, é apenas a 13ª colocada com 22 pontos e no momento está 4 pontos acima da zona de rebaixamento. O time vai tentar fazer valer o fator casa para conseguir aí se afastar um pouco aí dessa zona perigosa. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!